Vamos lá, 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando trazer a você o que a Palavra de Deus nos diz sobre a história da salvação, sobre a linha histórica, o cronograma de Deus em toda a Escritura, nos revelando Jesus, nos revelando a cruz, nos revelando o plano de Deus para salvar o homem, para trazê-lo junto de si e para dar ao homem a condição de ser filho de Deus. Nas histórias do Antigo Testamento, podemos ver este plano arquitetado por Deus de uma forma tão linda, sendo revelado com a luz do Novo Testamento. Com a luz do Senhor, podemos ver esta salvação em cada livro da Bíblia. Sim, e no programa de hoje queremos conversar sobre este tema, a história da salvação no segundo livro de Samuel. É isto, vamos ver ali na história dos primeiros reis, de Saul, Davi, Salomão, vamos ver a história da salvação. Deus preparando a humanidade, Deus preparando o seu povo para mostrar seu Filho e para trazer ao mundo a luz que ilumina e traz salvação. Então, deixe o Espírito Santo falar com você. Ele vai te falar nesse programa, pois Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus tem esse plano tão lindo, esse plano tão maravilhoso, que se revela em Cristo para a salvação de todo aquele que crê. E nós vemos no caminhar da história, nós podemos ver Deus em todo o tempo. Deus agindo, Deus atuando, Deus trazendo, Deus falando, mas Deus mostrando quem Ele é, quem nós somos e como devemos viver e andar em sua presença. Porque o reino de Deus é um reino de santidade, é um reino de paz, é um reino de alegria, é o reino de Deus, onde a santidade é uma condição tão importante. E nós vamos ver aqui, no segundo livro de Samuel, na história da salvação, nós vamos ver as coisas de Deus e a santidade. Aquelas coisas concernentes ao reino de Deus, ao plano dele, como que a santidade está ali ligada de uma maneira tão real. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, vamos ler dos versículos 3 ao 9. Diz assim: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Bem, Samuel nos conta que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Ficou 7 meses entre os filisteus fazendo um grande estrago, destruindo e fazendo cair por terra e cortando cabeça e mãos do deus Dagom, a imagem de pedra ali no templo de Dagom, na cidade de Asdod. E a arca, então, foi trazida até Israel de uma maneira muito especial.
os filisteus prepararam um carro novo e pegaram vacas que haviam parido recentemente seus bezerrinhos e separaram as vacas dos bezerros e deixaram que o carro fosse só. É claro que as vacas não iriam deixar os bezerrinhos, mas elas foram berrando e como que chorando, caminhando, indo para Kiriat Jearim, indo para a região da fronteira com Israel, indo para Kiriat Jearim. E o povo de Deus se alegrou em Kiriat Jearim, porque a arca estava vindo e houve esta grande vitória de ter de volta a arca do Senhor. Mas os homens daquela cidade, irreverentemente, abriram a arca, olharam dentro dela e foram mortos. 70 homens de Kiriat Jearim. Uma irreverência, porque a arca só podia tocar, mexer, carregar sacerdotes, somente os sacerdotes. E então o povo estava tão assustado com o que estava acontecendo e Davi quer trazer a arca para Jerusalém. Ele agora é rei em Israel e a primeira coisa que ele faz é trazer a arca. E ele traz a arca como os filisteus fizeram, num carro novo, num carro de bois. E os 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiu, vinham dirigindo o carro. A arca vai cair porque os bois tropeçaram. Uzá segura e é fulminado ali naquela hora. Davi fica muito triste com a morte de Uzá e deixa a arca na casa de Obed-edom, porque ele não sabe como vai trazer a arca. Deus é santo, santo, santo. As coisas de Deus têm de ser feitas da maneira de Deus. Deus não nos liberou para fazer as coisas do nosso modo. Deus não aceita as coisas feitas do nosso modo. Hoje nós temos pessoas, temos pregadores, temos igrejas abrindo no Brasil e no mundo, querendo trazer o Evangelho acomodado às suas perspectivas, à sua visão, ao seu modo de ver. Então, criando a Bíblia inclusiva, mexendo na palavra de Deus, querendo dar a interpretação que querem. Mas Deus é santo, santo, santo. E Davi reconheceu isso de uma maneira muito clara. Então, quando ele leva a arca da maneira correta, então Deus aceita. Nós sabemos que o Senhor nos fala aqui nesse paralelo do Antigo Testamento com o Novo. As coisas de Deus são santas tanto no Antigo Testamento quanto em Cristo Jesus, como cristãos no Novo Testamento. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, de 19 a 23, sobre a pureza para entrar onde está a arca, no Santo dos Santos. Olha aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, pela plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A palavra está dizendo, aproximemo-nos da presença de Deus, do trono de Deus, da glória de Deus, com o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Santidade. As coisas de Deus são santas, nosso Deus é santo. E o segundo livro de Samuel nos traz esse entendimento. Fazer as coisas de Deus como Deus quer e como Ele fala. Nós vamos ver também que em 2 Samuel 7, de 12 a 16, se fala do reino eterno de Davi. Deus promete a Davi um reino eterno. Vamos ver? Diz assim o texto. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti,
e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. O Senhor prometeu isto a Davi. O Senhor prometeu isto à sua descendência, Salomão depois dele. E nós vamos ver na história dos reis de Israel, nós vamos ver a descendência de Davi sempre se assentando no trono ali em Jerusalém. Até que depois do Império Romano, nós vamos ver o Rei dos Reis. Ele recebendo uma coroa não de ouro, mas de espinhos. Ele não se assentando no trono da casa de Davi, no trono em Jerusalém, mas ele sendo colocado ali na cruz do Calvário. O Senhor recebendo um manto aparatoso de Herodes e com deboche os soldados romanos põem a coroa de espinhos na sua cabeça, põem um manto de Herodes, lhe dão uma cana para segurar como se fosse o cetro e se prostram dizendo: salve, Rei dos Judeus. Parecia uma brincadeira, um escárnio, mas era um ato profético. Era Roma e o mundo se curvando diante do Rei Jesus. O reino de Davi seria eterno. E nós vamos ver no descendente de Davi, Jesus é o Rei dos Reis, é o Rei eterno. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 14 ao 16. Nós lemos assim: que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aqui está escrito: até a manifestação de Jesus Cristo, o qual em épocas determinadas há de ser revelado como único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Descendente de Davi, sim, tanto por Maria como por José. Tanto José quanto Maria são descendentes diretos de Davi, da tribo de Judá. Jesus é herdeiro legal do trono de Israel, mas não apenas em Israel ele reina, mas em toda a terra. De todos os povos, tribos, línguas e nações. Todo joelho se prostrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Jesus é Rei. Aqui no segundo livro de Samuel, nós podemos ver isto, que um rei não poderia reinar eternamente se não fosse Deus. Não, porque com a morte, ele cessaria o seu governo. Mas Jesus não é simplesmente homem, ele é Deus que se fez homem. Ele assumiu o governo está sobre os seus ombros, nos diz Isaías, e o seu governo não terá fim. Jesus reinou, reina e reinará eternamente. Ele é o Rei de todos os reis. Todos os governos da terra se dobrarão diante da majestade do Senhor. Os reinos passam e, como na visão que Daniel interpretou para o rei Nabucodonosor,
a visão que ele teve no seu sonho dos governos deste mundo. Ele viu uma grande estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. E uma pedra, sem o auxílio de homens, foi cortada da montanha e se arrojou aos pés da estátua. E ela virou pó que o vento levou. Mas a pedra se tornou uma grande montanha. Uma montanha que cobriu toda a face da terra. E Davi trouxe a interpretação para o rei Nabucodonosor, dizendo que a cabeça de ouro era o seu império, o Império Babilônico. Depois dele viria um império menor, de prata. Era o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa viria outro de bronze, Império Macedônico. E depois do Império Macedônico, o Império Romano, que se dividiu em dois, ocidental e oriental. E depois do Império Romano, nenhum outro grande império se levantou sobre a terra. Mesmo com Napoleão Bonaparte tentando isso, mesmo com Hitler tentando isso, nunca mais a terra viu um império mundial. Mas nós veremos, e todos verão, essa pedra que foi cortada da montanha, a pedra que os construtores rejeitaram, a principal pedra de esquina, Jesus. Ele destrói todos os reinos deste mundo, viram pó, são levados pelo vento, acabou, passou. E essa pedra se faz uma grande montanha. É Jesus com seu reino eterno para sempre, sempre, reinando sobre nós. E nós reinaremos com o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas também, em 2 Samuel, outro ponto que nós vamos ver, ligando o Antigo Testamento ao Novo, mostrando a história da salvação em 2 Samuel, nós vamos ver Davi demonstrando bondade à casa de Jonatas. Está escrito assim, em 2 Samuel 9, de 1 a 5. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Davi manda buscar este homem, Mefibosete, com seus pés aleijados, mas era filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi, filho do rei Saul, com quem Davi havia feito uma aliança. Davi jurou a Jonatas que teria uma aliança com a sua descendência. E Davi manda buscar o descendente de Saul, o descendente na casa de Jonatas. Ele queria cumprir a sua promessa. Deus prometeu lá no Gênesis que enviaria a salvação. Deus prometeu que cuidaria do ser humano, daqueles que fizessem aliança com ele. Deus prometeu que da semente da mulher viria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que haveria de vencer o mal para sempre. Deus prometeu e Deus cumpriu em Cristo Jesus. Davi fez uma promessa a Jonatas e agora, como rei, ele deveria cumpri-la. Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre. E ele mandou trazer Mefibosete lá do deserto,
lá de Lodebar, lá do lugar do esquecimento, e trouxe o filho de Jonatas para sentar com ele na sua mesa, para comer pão junto com os príncipes, para ser um príncipe na sua mesa, no seu palácio, no seu reino. Jesus faz isso conosco, nos chama para nos sentarmos à sua mesa, para comermos do seu banquete, para sermos príncipes e princesas do Senhor. Olhe como a graça de Cristo e o seu amor por nós nos alcançaram. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, de 1 a 8. Lemos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Bem, assim como Davi usou de misericórdia e de prova de amor e de fidelidade a uma aliança, trazendo um aleijado, trazendo um descendente de Saul, Saul que perseguiu tanto Davi. Saul que não gostava de Davi, Saul que queria matar Davi. Davi traz um descendente dele, um neto dele, para se assentar à mesa. Deus é tão maravilhoso que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Pessoas indignas, aleijados, não simplesmente no sentido físico, mas espiritualmente. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não merecíamos jamais a salvação, não merecíamos que Deus olhasse para nós, mas Ele estendeu a mão, Ele nos ergue, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais na sua presença. Nós não merecemos, é graça, é a misericórdia de Deus. E isto é um paralelo entre a segunda carta, o segundo livro de Samuel, com a história da redenção, a história da salvação. Como Davi trouxe um aleijado, filho ou neto do seu inimigo, mas havia uma aliança com Jonatas. Havia uma aliança feita. Deus, Ele nos prometeu dar a salvação. Desde o Gênesis, alguém que haveria de esmagar a cabeça da serpente, vencer o inimigo, vencer o pecado, vencer o mal. E Jesus veio. E Ele nos trouxe esta salvação. Você já está salvo? Você já tem seu nome no livro da vida? Você tem certeza da sua salvação, que se morrer agora, você vai direto para o céu e o Senhor te recebe como filho? Ou você tem medo de morrer? Ou você está inseguro? Vamos orar agora? Entregue agora sua vida ao Senhor. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Tu me sondas, Tu me conheces. Tu sabes quem eu sou. Tu conheces os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, a minha vida. Perdoa-me, Senhor,
Eu me arrependo de todo o mal e te peço perdão. Perdoa-me. Lava o meu coração. Que não fique um só pecado em mim, mas que eu seja completamente perdoado. Eu me entrego a Ti para viver na Tua presença e ser Teu, somente Teu, enquanto viver. Venho a Ti com tudo que sou e com tudo que tenho, com a minha casa e a minha descendência. Somos Teus, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Andar e viver na presença do Senhor, ser salvo, ter o nome escrito no livro da vida. Basta crer, basta confessar. E agora, andar na presença de Deus, em santidade. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.